temos o visitante que não saiba ainda, nós estamos numa série de exposições na primeira carta do apóstolo João. E hoje nós estamos no último capítulo, no capítulo 5. Ainda não é a última mensagem, mas entramos no último capítulo. Vamos fazer a leitura então da carta de João, primeira carta de João, 1 João, capítulo 5, onde leremos do verso 1 ao 5. 1 João 5, vamos ler os versos 1 ao 5. Primeira João 5, do 1 ao 5. Então vamos à leitura. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crer ser Jesus, o Filho de Deus? Até aqui a leitura de hoje, vamos orar mais uma vez. Deus poderoso, Deus bondoso, nós glorificamos ao Senhor, agradecemos o privilégio de estarmos aqui mais uma vez podendo ouvir da Tua palavra. Que o Espírito Santo ele nos conduza durante essa exposição, abrindo o nosso entendimento, para que nós possamos entender tudo que for dito, Deus. E que o Espírito Santo também aplique, para que não gere somente compreensão em nossos corações, mas que possa gerar prática, que possa gerar frutos na vida de cada um que está aqui, para que nós venhamos a cada dia glorificar ao Senhor, Deus, a cada dia poder parecer mais com Jesus e através do nosso testemunho exaltar o Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o título hoje é Quem Vence o Mundo? Primeira carta de João é uma carta muito importante, como todas as outras, só que vale a gente destacar que as cartas, elas não são tratados teológicos que vão falar todos os assuntos da teologia de A a Z. As cartas, elas são a teologia prática aplicada à necessidade de cada cidade, de cada realidade para que ela foi escrita. E o povo aqui, os crentes da Ásia Menor, atualmente Turquia, eles estavam enfrentando um ambiente muito parecido com o ambiente que nós enfrentamos hoje. Não no sentido de perseguição, pois ninguém aqui sofre perseguição, mas no sentido de heresias, no sentido de falsos mestres borbulhando, crescendo igual ervas daninhas. Você tira um, aparece 10. Aí você fala, nós daqui ninguém está dando ideia mais para ele. Aí tem 10 no YouTube ensinando coisas erradas. E isso tem crescido muito. E naquele ambiente tinham muitos falsos mestres que estavam ensinando heresias para a igreja. E não é algo descarado. A pessoa não chegava no púlpito com a camisa escrita assim, ó, falso mestre, e todo mundo sabia. Ou então ele já ensinava, olha, todo mundo pode pecar. Não, não era assim, senão seria fácil demais para a igreja. Mas eram sorrateiros, eram escondidos, eram ensinos sutis que eles iam colocando no meio da doutrina, que muitas pessoas começaram a aderir a esses ensinos. E diante dessa realidade, o apóstolo João, quando ele ficou sabendo, o que ele fez? Eu vou escrever uma carta para combater esses falsos mestres. E ele escreve a primeira carta de João para combater esses falsos mestres, para poder dar o quê? Dar munição para que os seus leitores eles pudessem ver se aquele ensino era verdadeiro ou não. E não só para isso, mas ele escreve também para poder dar garantia para aqueles irmãos que já criam em Cristo que eles eram salvos. Porque diferente do Evangelho, o Evangelho foi escrito para pessoas que não criam em Cristo, para que eles viessem a crer. A carta foi escrita para pessoas que já criam em Cristo, mas eles ainda titubeavam em relação à certeza da vida eterna. Tanto que João vai escrever no verso 13 do capítulo 5, essas coisas vos escrevi para que tenham certezas da vida eterna. Tem muito crente velho que não tem certeza da vida eterna. Tem muita pessoa velha de igreja que ainda duvida se ela é salva,
Porque ela baseia a salvação dela em emoção, em sentimento. Nossa, eu não orei tanto na hora que eu estava pedindo perdão, então eu não fui perdoada. Nossa, eu fiz isso, então eu não vou ser salvo. E João escreve, olha, eu estou escrevendo essas coisas para você saber que vocês têm a vida eterna, no capítulo 5, no verso 13. E ele tinha um método para ele escrever isso, consistia em testes do verdadeiro cristianismo. E é interessante que são 3 testes que eles vão circulando em toda a carta. Ele tem um teste moral, um teste social e um teste doutrinário. Quais os falsos mestres que ele estava combatendo? Nós já falamos muitas vezes. Os docéticos e os gnósticos. Os docéticos, eles não criam na divindade de Cristo ou na sua humanidade. Eles falavam que Jesus não era divino e que Cristo ele não tinha encarnado. Eles falavam, tinha dentre eles o Cerinto, doutrina de Cerinto, que eles faziam a distinção, Jesus homem, Cristo divino. Ele falava que na hora do batismo, o Cristo divino, ele veio no Jesus homem, no momento que a pomba desce, no momento que Deus fala, esse é meu filho amado, em quem me alegro. E naquele momento na cruz que Jesus fala, Pai meu, por que me desamparaste? Era o momento que o Cristo divino tinha saído do Jesus homem. Porque esse Cerinto, ele pregava que Deus não poderia morrer na cruz. E dentre os docéticos, eram pessoas que não acreditavam num corpo material de Jesus. Eles falavam que ele era um espírito, era um holograma. Por isso que o apóstolo, no capítulo 1, ele já começa falando, rebatendo isso. Olha, nós vimos, pegamos, tocamos. Ele está falando assim, olha, ninguém me falou que Jesus era carne, não. Eu peguei nele, eu vi ele, eu estava perto dele, eu ouvi ele falando. Ele está combatendo os docéticos. E dentre os docéticos também tinha os gnósticos, que eles não importavam com o que você fazia no seu corpo material, porque eles falavam que a salvação era algo místico, era um conhecimento esotérico, era algo espiritual. Consequentemente, as pessoas tinham uma vida libertina de pecado e achavam que eram salvas. Hoje em dia tem gente assim, que tem uma vida de pecado e acha que é salvo. Dentro da igreja tem gente assim? Da igreja evangélica? Tem, demais. Pessoas que parecem com os gnósticos. Nossa, eu creio, a salvação é pela fé, então não importa o que eu faço. E João vai combater isso. Um dos testes que ele faz várias vezes é o teste moral, onde que ele vai falar, olha, não adianta falar que conhece a Deus e não obedecer os seus mandamentos. É mentiroso. Ele está combatendo os gnósticos nessa questão moral. Os gnósticos também, pelo fato de não dar importância para o físico, o carnal, eles não importavam com as necessidades, frio, nudez, fome das pessoas. E João vai fazer um teste social, que é o teste do amor, que ele vai falar, olha, não adianta você falar que ama a Deus, mas não ama o seu irmão. Você está em trevas se você faz isso. Porque os gnósticos ensinavam que não precisava importar com as necessidades físicas. Ele faz o teste social para combater esses mestres, falsos mestres. E eles também ensinavam erroneamente sobre a pessoa e obra de Jesus. Por isso que ele vai fazer o terceiro teste, que é o teste doutrinário. E tem um versículo muito conhecido que ele vai dizer, aquele que disser que Jesus não veio em carne é do anticristo. Que os mais velhos lembram que muitos, ao expulsar demônios, pediam um endemoniado para falar, fala que Jesus vem em carne, fala que Jesus vem em carne. Se ele falar, ele não é do anticristo. Mas não é esse o contexto. João estava combatendo os docéticos que falavam que Jesus ele não vem em carne. Ele fala, olha, se vocês falarem que Jesus não vem em carne, vocês não são de Deus. Porque a humanidade, divindade de Cristo é ponto central na fé cristã. Se você não crê que Jesus é 100% homem e 100% Deus, tem algo muito errado com a sua fé e você não pode ser considerado cristão. Isso não é ponto secundário. Isso é ponto central da fé. E João ele está combatendo esses falsos ensinos, meus irmãos. E é muito importante, ao estudarmos a carta de 1 João, a gente aprender a fazer julgamentos, não julgamento temerário, mas fazer uma avaliação de tudo que está sendo ensinado, inclusive do que eu estou falando. O que eu estou falando tem base bíblica? O que os pastores pregam no YouTube passa pelo crivo da Bíblia? Fabrício, mas ele tem 1 milhão de inscritos, problemas. Fabrício, mas ele tem 100 mil likes, curtidas, é o mais famoso do Instagram. Passa pelo crivo da Bíblia? Se não passa, não adianta. A igreja cristã, ela não pode ser acrítica, crédula, acreditar em tudo
que ela ouve, só porque a pessoa fala que é pastor, só porque a pessoa fala que está lendo a Bíblia. Os falsos mestres reivindicavam que eles estavam falando sobre inspiração do Espírito, mas não estavam. Então a igreja cristã, ela precisa sim julgar se o que está sendo pregado é verdadeiro, se o que está sendo dito é bíblico. Vocês não podem, meus irmãos, nós não podemos aceitar tudo. A gente não pode aceitar nenhum pastor, nenhum mestre falar que ele vem da parte de Deus, se ele não trouxer a doutrina integral. Ele não pode pegar só meio termo da Bíblia, texto fora de contexto. A Bíblia, todas as heresias vêm da Bíblia. Os estudiosos falam que a Bíblia é a mãe das heresias, por quê? Toda heresia vem daqui. Eles pegam textos fora de contexto e fazem um ensino e passam aquilo, e um tanto de gente acredita. O pastor leu o versículo, mas ele ensinou totalmente fora do contexto. Nossa, ele abriu a Bíblia na minha frente e me mostrou, mas ele ensinou o texto totalmente desvirtuado do seu sentido, sentido original. Por isso que a pregação expositiva é importante, porque a gente lê um verso e entende o que o autor disse para aquele público. João aqui, ele está ensinando aquele povo, olha, vocês têm que julgar tudo que vocês estão ouvindo dos falsos mestres aí. E não só isso, vocês também têm que fazer um autoexame. Vocês têm que fazer uma autoanálise e ver se a fé sua é uma fé verdadeira. Com esse estudo, nós vimos a importância de fazer uma autoanálise. Em que Jesus eu tenho crido? Em que Jesus você tem crido? É importante. Ah, mas eu tenho fé. Em quem? Em quê? Fé por fé significa nada. Ainda mais no Brasil, todo mundo tem fé. Vai pegar 99% tem fé. Tem gente que tem fé na árvore, tem gente que tem fé em animal, em montanha, na estrela, tem crente que crê em horóscopo. Sabia? Em signo? Tem. Outro dia eu estava brincando, falando assim, qual que é o seu signo? Vai, dinossauro. Mas dinossauro não existe, mas signo não existe. Então, se alguém perguntar, qual que é o seu signo? Você fala, dinossauro. Aí a pessoa vai falar, mas daí não existe. Eu falo, legal, isso que eu queria. Nenhum existe. Meus irmãos, tem crente acreditando em tudo, em astrologia, em heresias. E a gente tem que tomar cuidado. E como que a gente vai saber se é certo ou errado? Através do estudo da palavra. E a carta de 1 João, ela nos ensina a importância de julgamento, ela nos ensina a importância de tudo passar no crivo da palavra, por menor e mais inocente que seja uma manifestação, ela tem que passar no crivo da Bíblia. E outra coisa que ela nos ensina é sobre a questão da pureza doutrinária. Meus irmãos, doutrina e vida caminham juntos. Você vive aquilo que você crê. Se você crê erroneamente, sua vida cristã vai ser toda errada. Tem muitas pessoas indo a passos largos para o inferno, achando que são salvas porque elas vieram uma vez na frente da igreja e repetiram as palavras do pastor. Mas a vida delas toda continua errada. Ah, não, mas eu fui lá na frente quando o pastor me chamou, então eu sou salvo. Não é. A gente precisa compreender essas questões, e muitas heresias têm crescido no Brasil, e grande parte, se não todas elas, ganham corpo. Sabe por quê? Crente não gosta de estudar a Bíblia. A maioria dos crentes lê a Bíblia, sabe quando? Nesse momento aqui, ó. Nem lê a Bíblia, às vezes lê só o data show. Nem abre a Bíblia em casa, ele só lê o texto na hora que o pastor, então que o pregador fala, olha, vamos abrir a Bíblia. Ele, nossa, eu tenho que abrir, onde que está João mesmo? E isso aqui está avacalhando, que o povo não está nem precisando procurar mais os textos bíblicos. Já tem tudo aqui pronto, mastigado. Eu li, há umas semanas atrás, uma pesquisa que fizeram com cristãos, não sei se os irmãos lembram, onde que apenas 48% dos cristãos creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Crente, eu não estou falando de ímpio, não. 48% só creem que a Bíblia é a palavra de Deus. É um absurdo. Os irmãos sabem que tem pastores renomados aí que creem nisso? Pastores muito famosos no YouTube, que muitas vezes você pode estar até vendo ele, principalmente os jovens aí, tem que ficar esperto. Os irmãos acreditam que tem pastores gabaritados falando que a Bíblia precisa ser atualizada? Não estou falando de pessoa que não entende da Bíblia, não. Estou falando de pessoas que fizeram teologia, mestrado, que estudam muito a Bíblia e estão começando com essa onda.
E a gente tem que tomar cuidado, porque o problema da igreja evangélica brasileira não vai ser perseguição externa, mas o problema vai ser interno. O problema vai ser as heresias surgindo dentro da igreja que vai minar ela por dentro. E esses falsos pastores de hoje, eu não estou falando de antigamente, do primeiro século, eles estão fazendo o quê? Conferências, juntando outros pastores novos, e eles estão começando a fazer seminários teológicos. Aí os irmãos imaginam, os novos pastores que vão surgir, não todos, lógico, mas uma turma grande de pastores que vão fazer esses seminários teológicos já todos manchados pela heresia, o que eles vão aprender? Heresia. E o que eles vão ensinar? Heresia. E se a igreja evangélica não lê a Bíblia, o que ela vai engolir? Heresia. Aí os irmãos fazem assim, a igreja evangélica lê a Bíblia e estuda a fundo? Não. Então, a consequência, eu não preciso explicar. O óbvio, quando você explica, perde o sentido. Meus irmãos, é importante, é de extrema urgência isso. 48% acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Em referência à salvação, 68% acreditam que a humanidade busca a Deus primeiro e Ele responde. E a gente sabe que se for Deus deixar a gente escolher, a gente só vai escolher o mal. O homem é manchado pelo pecado. Ah, Fabrício, eu não acredito nisso, fica um dia sem pecar. Não, Fabrício, eu escolhi a Deus. Não, meus irmãos, Deus que nos escolheu. Se Deus ele não tirar o tampão, a venda dos nossos olhos, o tampão dos nossos ouvidos, nós não escolhemos Deus, é Ele que te escolheu primeiro, através do amor dEle, Ele que te atraiu com o Espírito Santo. Se Deus não tirar o coração insensível e colocar um coração sensível, ninguém vem a Deus. E isso tira um cargo muito grande do pregador. Porque eu sei que não é oratória minha, eu sei que não é dicção, eu sei que não é inteligência, eu sei que não é o modo de falar. Porque quem faz? O Espírito Santo. Então não é o pastor, não é o pregador falando, mas é o Espírito Santo que ele vai sondando corações e lá no íntimo ele transforma as pessoas. Então é Deus que toma a iniciativa. E sabiam que isso é o que difere o cristianismo de todas as outras religiões do mundo? Todas as outras religiões, o homem tem que tomar a iniciativa e procurar o seu Deus. O cristianismo é a única religião que Deus toma a iniciativa e vai até o homem. E aqui, 68% acham que eles tomam iniciativa. Em relação à igreja, 52% dos crentes afirmam que a adoração solitária tem o mesmo papel da adoração coletiva. O que significa isso? Eu adorar em casa com a minha esposa é a mesma coisa do que eu vim na igreja e adorar com os irmãos. Isso é verdade? Não. Nunca. Adoração solitária, eu vou criar um Deus segundo a minha imagem e semelhança. Eu vou criar um Deus segundo aquilo que eu quero, eu preciso. Nós precisamos congregar. E diante desses irmãos, 45% acreditam que a Bíblia foram escrita para eles como indivíduo, como tal, eles têm o direito de interpretar como eles querem. A Bíblia foi escrita para mim, eu interpreto isso de acordo com a minha realidade. Não. Não existem duas interpretações da Bíblia, existem uma. Se existir duas, posso ter certeza que uma está errada. Ah, eu entendo desse jeito, o fulano entende desse jeito. Não, os dois são errados, porque tem a verdade na Bíblia. Dentre esses, 56% acreditam que o sermão pastoral não tem nenhuma autoridade sobre as suas vidas. Meus irmãos, parece absurdo, mas isso cada vez tem crescido mais. Os semi-desigrejados, os desigrejados têm crescido. E se a gente não estudar, a gente vai caminhar para isso. João ele está combatendo os falsos mestres, porque a heresia ela vai crescendo, vai levedando toda a massa, e quando a gente vê dentro da igreja, tem membros, tem pessoas que já começam a falar, não tem por que eu faltar aos cultos de domingo. Eu já vou na ceia. Uma vez por mês eu estou agarrado na igreja. Ah, para que eu vou no culto durante a semana? E quando a gente vê, isso vai tomando conta da igreja. Quando a gente vê, isso vai crescendo no meio da igreja. E João está combatendo esses mestres e falando com aquela igreja, olha, não tem como separar a fé na pessoa de Jesus Cristo do amor ao próximo e da obediência aos seus mandamentos. Não tem como viver uma vida libertina e falar que crê em Jesus. Não tem como não amar o próximo e falar que crê em Jesus. A santidade, a fé, o amor, eles estão interligados. Se eu creio em Cristo,
eu vou fazer o que ele ordenou, eu vou amar o próximo, eu vou obedecer os mandamentos. E é isso que nós temos visto durante a carta. No capítulo 1 nós vimos o apóstolo João tratando sobre a realidade da encarnação, que já falamos. No capítulo 2 nós vimos ele falando do objetivo que ele escreveu. Ele fala, filhinhos, eu vos escrever essas coisas para não pecar. Só que, se pecarem, vocês têm um advogado perante Deus. O pecado, ele é o quê? Ele é um acidente na vida do crente, ele não pode ser uma prática. No capítulo 3, nós vimos ele falando sobre o Espírito Santo que cada crente recebe na sua conversão e que essa é uma prova que nós somos de Deus. E como eu sei que eu tenho o Espírito Santo? É uma pergunta pertinente, porque os falsos mestres reivindicavam que eles tinham o Espírito Santo. Eles ensinavam heresia e falavam que eles tinham um conhecimento elevado de Deus. Como saber se uma pessoa tem o Espírito Santo ou não? O apóstolo vai responder isso no capítulo 4, traçando um perfil do verdadeiro cristão. Onde que do verso 1 ao 6, ele vai falar que o verdadeiro cristão ele tem que ter a doutrina correta. Ele começa o capítulo 4 fazendo um alerta, olha, amados, não deis crédito a qualquer espírito. De novo, a importância de julgar. Antes, provai-os para saber se eles vêm de Deus. Por quê, João? Porque muitos falsos mestres têm saído pelo mundo. Está falando, igreja, não acredite em tudo que fala que é de Deus. Provai se é de Deus. Vê se tem o respaldo bíblico, porque tem saído uma galera aí que está ensinando heresia, e cada vez vai crescer isso. Em Timóteo vai falar que nos últimos dias as pessoas vão procurar mestres que falam aquilo que elas querem ouvir, que massageiam egos dela. E a gente tem visto isso crescendo. Vimos isso hoje em dia no sincretismo religioso, que é a mistura, a junção de vários cultos. Mas nós aprendemos também na exposição do capítulo 4 que não existe unidade fora da verdade. A verdade, ela é absoluta. Não existe meia-verdade. Se a verdade é absoluta, ela exclui tudo que é mentira. E hoje em dia nós vimos aí muitos meios evangélicos, eles começando a misturar religiões, a Rede Globo chamando um pastor para cantar com fulano, Beltrano para dançar com as dançarinas lá. E muito crente cai, olha que legal, está evangelizando. Não está evangelizando, está vendendo o evangelho, está se entregando para o mundo. A gente tem que tomar muito cuidado. Vimos também que o cristão resiste ao erro porque maior que está nele do que está no mundo. É o Espírito Santo que abre a nossa mente para nós não cairmos nas heresias. Se não for o Espírito Santo, a gente cai. Nós vimos também um traço do verdadeiro cristão que vimos no capítulo 4, é que ele permanece em Deus. E como que eu sei que eu permaneço em Deus? Eu creio na Bíblia, no testemunho dos apóstolos. Eu tenho que crer na Bíblia. Eu confesso a Jesus como meu único e suficiente Salvador? Eu tenho que confessar. E a confissão não é apenas intelectual, verbal. Eu entrego minha vida para Ele e obedeço. Eu tenho consciência do amor de Deus por mim? Tudo isso nós vimos no capítulo 4. A consciência do amor de Deus por mim tira todo medo do juízo. Eu não tenho medo quando eu morrer, se eu vou para o céu ou para o inferno, porque eu sei que Deus me ama, e eu sei que o Espírito Santo habita em mim, se eu partir agora eu vou para a eternidade com Deus. Isso é Deus que faz. Esse medo do juízo, nossa, será que eu serei condenado? É só o ímpio que tem. Agora o crente verdadeiramente salvo, ele sabe as moradas que são preparadas, e isso nos dá confiança no dia do juízo. Mas mesmo sabendo todas essas coisas, nós temos momentos difíceis nesse mundo. Quando você converte, você nunca mais peca. Quando você converte, o dinheiro na conta nunca mais falta. Quando você converte, você não fica gripado mais. Covid pega em crente. A luz acaba, tem acidente, tem momentos difíceis, tem tentação para crente? Tem, meus irmãos. Mesmo diante de todo esse conhecimento que nós temos, mesmo assim nós temos uma luta incessante contra o mundo. E é isso que nós vamos falar hoje no capítulo 5. Quem vence o mundo? Quem vence o mundo? O apóstolo vai responder que quem vence o mundo são os nascidos de Deus. Fabrício, mas como eu sei que eu sou nascido de Deus? Nós veremos hoje.
O que eu venço, Fabrício? Nós veremos hoje. Como eu venço, Fabrício? Nós veremos hoje. Então nós vamos responder isso. Quem são os nascidos de Deus? O que eles vencem e como eles vencem. Vamos fazer um teste aqui e os irmãos, através das evidências que nós vamos mostrar, vão poder ler a Bíblia. Os irmãos vão ler e ouvir contra vocês mesmos. Eu estou lendo aqui contra mim. Lembrem-se disso, leia a Bíblia contra você. Esquece seu marido que não veio no culto, esquece seu vizinho que não veio, esquece aquela irmã que você falou, nossa, fulana podia estar aqui para ouvir, se fosse para ela ouvir, Deus traria. Você está aqui. Então leia, vamos ler junto, eu vou fazer o teste contra mim, os irmãos vão fazer o teste contra vocês. Quem é nascido de Deus? A primeira evidência nós vemos no verso 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. Lembra que eu falei dos mestres docéticos fazia distinção de Jesus homem e Cristo divino? Jesus era homem, Cristo divino. O que João fala? Todo aquele que Jesus é o Cristo. Ele está falando da divindade de Jesus. Porque o verdadeiro crente, ele tem que crer na pessoa e obra de Jesus. E o que significa falar que Jesus é o Cristo? Significa dizer que aquele homem de Nazaré, nascido num pequeno lugarejo na Palestina, que morreu e padeceu na cruz como um criminoso, que ele é o rei da eternidade. Que ele é Deus. Que ele é o Senhor da nossa vida. E quem pode crer nisso? Só quem é nascido de novo. A pessoa que não tem o Espírito Santo não crê. Não tem como crer nisso. É só quem tem o Espírito Santo que crê que Jesus é Deus. E a crença aqui, a fé, não é simplesmente crer na divindade dele, mas se eu creio, eu entrego a minha vida para ele. Jesus não é salvador de quem ele não é Senhor. Tem muitas pessoas buscando um Jesus salvador, mas não querem entregar a vida para o Jesus Senhor. Meus irmãos, não espere Jesus sendo seu salvador, se você não tem nele como seu Senhor, se você não entrega a sua vida para ele, se você não vive como servo dele, a gente precisa entender isso. Tem se pregado muito hoje em dia, Jesus é amor, Deus paz e amor, mas toda hora que a gente isola um atributo dos demais atributos, nós estamos criando heresia. Deus é amor? É verdade. Ele é só amor? Não, ele é justiça, ele é santo. E muitas vezes hoje tem feito o quê? Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. E esquece que ele é justiça, esquece da santidade dele e tem criado uma heresia. Hoje nós temos visto o gnosticismo moderno. O que é o gnosticismo moderno? É uma heresia moderna. Dentre elas, nós podemos começar aqui pela hipergraça, ou então universalismo. O que é isso? Hipergraça, universalismo é dizer que Deus ele é tão bom, ele é tão amoroso, ele é tão bondoso, que ele vai salvar todo mundo. Tem pastores que falam isso, que no final até o diabo vai ser perdoado e vai ser salvo, sabiam? Então, pode viver do jeito que você quiser, pode ter a vida de pecado, porque no final Deus é amor e ele vai te salvar. Tem pastores que pregam isso. Isso é verdade? Não, mas o inferno é real. A condenação eterna, ela é real. Se essa hipergraça for verdade, assim, para que Jesus morreu na cruz? Para quê? Para que a gente precisa ter fé nele se no final todo mundo vai ser salvo? Para que vir na igreja? Para que obedecer os mandamentos? Mas tem gente que quer acreditar nisso. Deus é amor, mas esquece que ele é justiça, esquece que ele é santo e que ele ordena que nós também venhamos ser santos. Outra heresia moderna, nós podemos falar aqui também da confissão positiva, onde que as pessoas não oram mais, Deus, que seja feita a tua vontade, mas falam que, olha, eu decreto, eu determino a vitória na sua vida. Amém, irmão? Eu decreto. Decreta que Deus faz, você não pode ter dúvida não. Não existe isso, a gente não decreta nada para Deus. Ele faz se Ele quiser, se for da vontade dEle. Quem é soberano é Ele, não somos nós. Tem outra heresia moderna, que é a teologia do coaching. Coaching, nada contra os coaches. Coaching é uma metodologia para fazer você alcançar seu objetivo, beleza.
O problema é quando o púlpito ele perde a doutrina bíblica e no lugar começa a colocar terapia motivacional. Você não ouve mais sobre pecado, sobre o inferno, sobre arrependimento. Você começa a ouvir o que? Olha, 10 maneiras de ser um melhor marido. Como obter o sucesso através da fé? Como trazer e fidelizar pessoas para o reino? Dá para fazer uma série de mensagens assim, ia bombar, hein? Como obter o sucesso através da fé? Eu tenho certeza que ia bombar, essa foi boa. Como atrair e fidelizar pessoas para o reino? As pessoas têm usado o humanismo, o homem tem sido o centro, não mais Deus. Os pastores não têm sido mais instrumentos de Deus para falar sobre a realidade da perdição eterna e da realidade do evangelho da salvação e trazer pessoas para Deus. Mas muitas vezes eles têm se tornado coachings, treinadores para fazer os membros atingirem seus objetivos e suas metas. O ceticismo, o materialismo, as orações não são mais pedindo a Deus perdão, pedindo a Deus enchimento do Espírito Santo. As orações agora é para Deus abençoar meus sonhos, minhas metas, meus planejamentos. Isso tem crescido na igreja. Não tem se falado sobre o inferno. Não tem se falado sobre o pecado. E Martin Lloyd Jones já tinha dito, o falso profeta adora falar sobre amor. Ele continua, muito raramente ele falará sobre santidade, justiça e ira. Só isso já faz ele falso. Então, quando você ouvir alguém que só fala sobre amor, só sobre amor, eu não estou falando que não existe amor, não. Fique bem claro, Deus é amor. Mas quando a pessoa só fala sobre amor, não fala sobre santidade, sobre justiça, sobre a ira divina, muitas evidências ele está dando que ele é um falso profeta. Agora, só um exercício. Pense nos caras mais famosos do Instagram, do YouTube, os pastores. O que eles falam? Sobre ira divina? Arrependam-se. Só sobre amor. Só sobre amor. Só sobre amor. E tem uma pancada de gente, tem muita gente que está achando que ele é salvo, que está chorando durante as ministrações com luz apagada e a música de fundo, porque a pessoa fala que Deus ama, 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 e a pessoa nunca é confrontada com o erro dela. E se não houver arrependimento, o amor divino não alcançou essa pessoa, que a maior demonstração que Deus te ama é que você arrependeu dos seus pecados, que você sabe que você é pecador, porque só o Espírito Santo que abre a nossa visão para isso. Se não for o Espírito Santo, a gente nem acha, o pecado nem nos incomoda. Agora, se o pecado te incomoda e você busca arrependimento, agradeça a Deus, que é obra divina. Meus irmãos, tem crescido isso. A gente tem que tomar muito cuidado. Nenhum erro há em ser feliz e ser bem-sucedido. A gente não está pregando contra ser feliz e ser bem-sucedido, mas sabia que você pode ir feliz e bem-sucedido para o inferno? Sabia que Jesus não tem compromisso nenhum com a sua felicidade? Sabia que Jesus não morreu na cruz para você ser feliz? Morreu não. Nunca ele prometeu que a gente seria feliz. A única coisa que ele garantiu é que a gente ia ter aflição. Contudo, tem de bom ânimo. Ele venceu, a gente vai vencer. Mas ele nunca prometeu, me sigam e serão felizes até eu voltar. Me sigam e serão bem-sucedidos. Não, ele não morreu na cruz para ninguém ser feliz. Ele morreu na cruz para aplacar a ira de Deus e para que nós tenhamos salvação e vida eterna. Esse que foi o objetivo da morte na cruz. Então a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado quando o mundo ele começa a admirar a igreja. Charles Spurgeon dizia isso, os cristãos não estão em perigo quando estão sendo perseguidos pelo mundo, mas quando estão sendo admirados. Então, quando a Rede Globo chama um pastor lá para um debate, quando a gente vê alguma organização que a gente sabe que não tem nada de piedosa, nada de crente, fazendo algum ecumenismo, juntando líderes religiosos, pode saber que tem alguma coisa errada. No mínimo vai difamar os crentes, vai ser algum pastor para falar besteira lá. Quando o mundo está admirando a igreja, é um sinal de perigo, porque a igreja ela reflete a luz de Cristo, e onde que a luz é refletida, as trevas aparecem, e ninguém quer os seus pecados sendo expostos. Isso causa incômodo. E isso tem crescido. Nós temos visto muitas vezes
pessoas crendo num Cristo errado. Em qual Cristo você tem crido? No gênio da lâmpada? Aquele que seu casamento está com problema, você tira a lâmpada lá debaixo da cama, dá uma esfregada, Deus, abençoe meu casamento. O sufoco passou, você pega a lâmpada, guarda debaixo da cama. Ficou desempregado? Ó, vou lembrar que tem Jesus aqui. Aí você vai lá, esfrega e faz um pedido. Passou o sufoco, você vai lá, esquece de Jesus, esquece de Deus. A gente falava sempre com os jovens, olha, lembra de Deus antes da casa cair, antes do bicho pegar. É muito mais gostoso você orar agradecendo do que orar pedindo misericórdia. Deus terá misericórdia, mas é muito melhor agradecer. É o gênio da lâmpada, que a gente acha que Jesus é. Muitos acham que Jesus é o garçom, que você dá 10% de gorjeta, ele vai te servir. Muitos acham que é o paz e amor, que nunca vai punir, que não vai existir punição. Qual Cristo nós temos crido? Qual que é a primeira evidência? A fé em Jesus, a fé correta, a fé no Jesus bíblico. Então, como você sabe se é nascido de Deus? Você tem a fé no Jesus bíblico? Vamos para a segunda evidência, para o nosso teste. E todo aquele que ama ao que gerou, quem nos gerou? Deus. Também ama ao que dele é nascido. Quem é nascido de Deus? Todos os irmãos. Todo aquele que ama aquele que o gerou, Deus nos gerou, também ama aqueles que são nascidos de Deus, são os nossos irmãos e nossas irmãs. Então a segunda evidência que eu sou nascido de Deus é o quê? O amor aos irmãos. E João bate nessa tecla toda hora sobre amor, amor, amor. E como nós precisamos ouvir sobre isso? O amor não é a causa da salvação, mas ele é uma evidência de que nós somos salvos. E não é amar de qualquer forma, mas amar como Cristo amou. E isso vai contra o mundo. Nós vivemos num mundo de interesses. No mundo empresarial, muito é dito sobre networking. O que é networking? É a rede de relacionamentos. Aí eles ensinam que você tem que procurar pessoas que de alguma forma você vai conseguir crescer, elas têm algo para te dar. Se eu quero ganhar dinheiro, eu tenho que parar de andar com meu amigo pobre e tenho que começar a fazer uns amigos ricos, porque meus amigos ricos vão conhecer outros ricos e isso vai me fazer mudar de mentalidade e eu vou ganhar dinheiro. Mas o Evangelho ele não fala para você procurar pessoas com base naquilo que elas podem te dar. Jesus ele inverte isso. Maior é o que serve, eu tenho que procurar pessoas com base naquilo que eu possa dar, servir, ajudar. De preferência, atraí-la para Cristo se ela não for convertida. Não é ela me fazer ganhar dinheiro, mas é através da nossa vida e da nossa amizade, através do Espírito Santo, ela ganhar o céu, que é a coisa mais importante. O egoísmo tem crescido tanto dentro da igreja. O individualismo. Quantas vezes nós vemos o irmão só durante o culto? O irmão ficou doente, o irmão quase morreu e a gente nem sabe. Principalmente na época do Covid. Tinha irmão que já tinha pegado Covid 3 vezes, a gente nem sabia. Porque a gente tem vivido num mundo individualista, mas essa não pode ser a realidade da igreja. Essa não pode ser a realidade da congregação. O próprio João fala no capítulo 3:17, se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Então, se a gente tem recurso e vê alguém compadecendo e a gente não fazer nada, alguém padecendo e a gente não compadecer dele, como que a gente fala que Deus está em nós? Como que nós falamos? Cristo nos desafia a amar como Ele nos amou. João 13:34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E como Cristo nos amou? 1 João 3:16. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Meus irmãos, você tem que morrer pelo próximo? Não. Como que nós damos a nossa vida pelo irmão? Doando tempo, saindo do nosso conforto, recursos, sacrificando. Isso é doar sua vida pelo irmão. E a gente tem feito. Que imagem nós temos passado como filhos de Deus nesta área?
Jesus fala para os apóstolos, olha, nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, quando amardes uns aos outros. O amor, ele é uma marca distintiva de um cristão. E nós precisamos buscar cada vez mais amar uns aos outros, que é a segunda evidência. A primeira evidência é qual que é? A fé em Jesus Cristo. A segunda evidência qual é? O amor ao próximo. E a terceira evidência no verso 2. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Então aqui o salvo, ele é caracterizado por um desejo de fazer a vontade de Deus. O verdadeiro cristão, aquele que é nascido de Deus, ele tem vontade de obedecer. Ele vai cair, mas ele vai cair errando, ele vai cair tentando fazer o certo, ele vai errar tentando fazer o certo. O próprio João fala, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Mas ele fala, aquele que vive na prática do pecado, ele está nas trevas ainda. Então, meus irmãos, nós precisamos obedecer os mandamentos. João está combatendo os gnósticos que falavam que você podia ter uma vida de qualquer jeito, que você era salvo. Ele fala, não, nisso conhecemos que amamos a Deus, se obedecermos os seus mandamentos. E é interessante a gente notar aqui que como que um cristão vai saber sobre o mandamento de Deus? Através do YouTube? Não. Através do Instagram, vendo pastores com os stories no Rios? Não. Lendo a Bíblia. Conhecer uma ênfase aqui da carta de João. Ele sempre está tocando na importância de conhecer os mandamentos de Deus. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade, meus irmãos. Nós precisamos estudar a Bíblia, nós precisamos ter fome e sede de Bíblia, mas estudar, não ficar decorando versículo, nem ficar tirando caixinha da promessa. Aqueles versos, só fala coisa boa. A pessoa, nossa, ó, tudo de bom. Nenhuma hora sai lá, filho do diabo. Aí a pessoa ia jogar a caixinha fora na hora. Isso aqui está vencida. Tem muito crente sendo doutrinado por caixinha da promessa. Meus irmãos, precisamos estudar a Bíblia. O amor a Deus, ele se expressa através da obediência aos mandamentos. Não tem como eu falar que eu amo a Deus e não obedeço os mandamentos. O amor aos irmãos, ele expressa através de uma vida de sacrifício, onde que eu me disponho dos meus bens, disponho do meu tempo para poder acudir o meu irmão, mas o amor a Deus é através de obediência. Não tem como falar que ama a Deus e não obedecê-lo. O próprio Senhor Jesus disse em João 14,15, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E é interessante a gente notar que a guarda dos mandamentos nos assegura do amor ao próximo. Quem obedece os mandamentos terá imagem de escultura? Quem obedece os mandamentos, ele terá outros deuses diante de ti? Quem obedece os mandamentos vai desejar a mulher do próximo? Quem obedece os mandamentos vai fazer fofoca, calúnia, mentira? Vai desejar a propriedade do próximo? Não. Então, João está falando, olha, eu guardar os mandamentos é uma garantia também que eu vou amar o próximo. Ele escreve isso no início. Ele vai dizer, nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos e praticamos os seus mandamentos. Quando eu pratico os mandamentos, também é uma expressão de amor ao próximo. Ah, Fabrício, mas é tão difícil cumprir os mandamentos, é tão difícil eu poder obedecer. O próprio apóstolo João parece que ele já entende que alguém vai falar isso, ele responde na sequência, no 3b. Ora, os seus mandamentos não são penosos, não são pesados, não são difíceis. Por quê? Pelo menos 2 motivos. Porque quem ama a Deus obedece com alegria. O fato de amar a Deus vai me fazer desejoso de obedecê-lo. Não estou falando que você vai ser perfeito, mas você vai desejar obedecer porque você sabe que é o correto. E segundo, porque quem nos ordenou a obedecer, nos capacitou a obedecer. Porque Deus, ele nos deu o Espírito Santo. E é só por causa do Espírito Santo que nós conseguimos obedecer.
Por que obedecer não é penoso? Porque nós temos o poder para obedecer. O Espírito Santo nos capacita e nos habilita à obediência, meus irmãos. Você só consegue deixar de pecar, você só consegue deixar de adulterar, você só consegue parar de falar mentira por causa do Espírito Santo. Se Deus nos entregar a nossa própria sorte, nós vamos fazer tudo de errado. É o que acontece lá em Romanos. Olha, eles escolheram adorar a criatura em vez do Criador. O que Deus faz com eles como forma de juízo? Deus entregou a seus próprios desejos. Aí começa toda sorte de impiedade, toda sorte de iniquidade. Pior coisa, como punição, é Deus chegar e falar: Fabrício, faça o que você quer. Aí eu estou perdido. Eu estou perdido. Porque meu coração é mau, minha natureza é má. Se Deus ele não intervir, se Deus não agir na minha vida, eu vou fazer só coisa errada. Então, meus irmãos, é o Espírito Santo que nos habilita a obedecer os mandamentos. E um detalhe, João não está dizendo que os mandamentos são fáceis, ele não está dizendo que não é difícil obedecer, ele está dizendo que o nascido de Deus, ele faz com alegria. Ele não está falando que é a coisa mais fácil do mundo, ele está falando, olha, aquele que nasceu de novo vai ser aquilo que ele quer fazer. É a mesma coisa você chegar para a mãe e falar assim: ô mãe, cuida do seu bebê. É difícil? É desgastante acordar 5, 6, principalmente recém-nascido. Acordar 5, 6 vezes na noite, dar peito, o peito está doendo, tem que dar do mesmo jeito. Mas ela vai fazer com amor? Vai. Alguém precisa ficar lembrando ela toda hora: você tem que dar mamar para o seu bebê? Não, ela faz aquilo. Então, falar para o crente, você tem que obedecer a Deus, é a mesma coisa de falar para a mãe: olha, você tem que cuidar do seu filho. O crente vai fazer porque ele ama a Deus, mesmo que às vezes incomode, mesmo que às vezes seja difícil, ele faz por causa do amor que ele tem para com Deus. E essa é a terceira evidência. Qual que é a primeira evidência? Que eu sou nascido de Deus. A fé em Jesus Cristo, bíblico. Qual que é a segunda evidência? O amor ao próximo, aos irmãos. E qual que é a terceira evidência? A obediência aos mandamentos. Está vendo aí? Como você sabe, meu irmão, minha irmã, que você é nascido de Deus? Você crê em Jesus Cristo? Você ama o próximo? Você obedece os mandamentos? São as três evidências para saber. E agora o apóstolo ele continua dizendo o que nós vencemos no verso 4, onde que ele vai dizer: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E o mundo aqui não é o universo criado. O mundo aqui é a humanidade decaída, que se opõe a Deus. É o sistema que tenta seduzir-nos para tudo aquilo que é passageiro, que tenta tirar a eternidade de nossos olhos. Isso que é o mundo. O próprio apóstolo João, ele descreveu o mundo em vários textos da sua carta. Ele vai dizer: o mundo não conhece a Deus, nem os que são de Deus, 1 João 3,1. Na verdade, o mundo odeia os que são de Deus, 1 João 3,13. O mundo é dominado pelo diabo, 1 João 5,19. O mundo aceita os falsos mestres, mas rejeitam a Deus, 1 João 4,5. Isso é o mundo. Vários textos. E nós vencemos esse mundo. Nós precisamos tomar cuidado, porque o amor ao mundo, ele sufoca o amor a Deus. Quanto mais eu me apego a esse mundo, menos eu estou apegado a Deus. E nós temos visto uma geração de crentes que não estão ansiosos pela segunda vinda de Cristo, sabia? Nós estamos vivendo uma geração que não quer que Jesus volte. Por quê? O mundo está muito bom. Porque nós ainda temos muita coisa para fazer. Porque nós temos nossos filhos para criar, a empresa para desenvolver, netos para poder vermos. Os irmãos já pararam para pensar nisso? Que muito crente, se perguntar para ele: você quer que Jesus volte hoje? Não. Espera pelo menos meu filho fazer uns 18 anos. Espera pelo menos eu fazer aquela viagem internacional. Espera pelo menos eu poder casar. O mundo está muito bom. Isso é perigoso. Eu lembro agora do Shed, é ele mesmo, que ele estava com câncer e no final ele estava sentindo muita dor. E eles estavam fazendo uma entrevista com ele e eles chegaram aí: como que é sentir essa dor? Ele falou: é bom, o seu Shed, porque quando eu sinto dor, Deus está me desmamando desse mundo.
Ele está me mostrando que aqui não é o meu lugar. E quando a gente está com a vida muito boa aqui, a gente esquece que nós não somos daqui. Então, às vezes, o sofrimento ele vai te acordar, olha, você não é daqui não. A vida está muito boa, mas você não é daqui, meus irmãos. E muito crente, ele tem gostado do mundo, e a gente tem que aprender que a natureza do mundo ela é oposta a Deus. Tudo que tem no mundo faz oposição a Deus, a cobiça da carne, os desejos pecaminosos, a concupiscência dos olhos, tudo aquilo que nós vemos e desejamos que não é o correto. A gente vê esse exemplo com o rei Davi olhando para Betseba na hora que não era para olhar, o que deu na vida dele. A gente vê também a soberba da vida, muitas pessoas confiando em carro, confiando em casa, confiando em plano de saúde, confiando em aplicações financeiras. Isso tem trazido tranquilidade para o coração, mas aí a gente lembra daquela parábola, louco, se essa noite vão pedir a sua alma, para quem será? O nascido de Deus, ele vence o mundo, mas para a gente vencer o mundo, a gente não pode estar pegado no mundo. A gente tem que dar a desmamada do mundo. Quando o mundo está muito bom, é sinal que a vida espiritual ela poderia estar melhor. Porque quando a gente está muito conectado a Deus, a gente começa a ter os olhos fixados na eternidade. Eu não estou falando que é ruim você querer ter uma casa melhor, você querer ter filho, querer ter sua família crescendo. Só estou falando que é ruim quando isso é mais importante do que Jesus. Aí é pecado. É ruim, é pecado quando você coloca isso no lugar de Jesus e isso torna um ídolo na sua vida. E o crente tem que tomar muito cuidado para não colocar ídolos. Eu não estou falando de nenhuma imagem, mas às vezes o filho é um ídolo. Às vezes o marido é um ídolo. Às vezes o emprego é um ídolo, a carreira é um ídolo. Tome cuidado com isso, meus irmãos. Nós precisamos vencer o mundo. E não é uma vitória fácil. Não é. O próprio tempo verbal que foi escrito aqui nos mostra, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E o tempo verbal escrito, ele demonstra que é uma vitória contínua em meio a uma luta incessante. Até o Senhor Jesus retornar, nós vamos ter que vencer o mundo. Uma vitória contínua em meio a uma luta incessante. Não vai terminar. É um processo. A salvação aqui, nós participamos, o primeiro processo aqui é a justificação. Que nós somos livres da culpa do pecado. Não há mais condenação para aqueles que são em Cristo Jesus. No momento da conversão, meu irmão, minha irmã, acabou. Nenhum escrito de dívida, nenhuma condenação há para você. Toda a culpa do pecado foi rasgada e foi colocada em Jesus na cruz. É um ato, acontece uma vez. Agora tem um outro processo, que é o processo da santificação. Que aí não é a culpa do pecado, é o poder do pecado que nós estamos vencendo através do Espírito Santo. Você não é escravo do pecado, você consegue vencer o pecado. E tem um terceiro ato, que é a glorificação, que nós seremos livres da presença do pecado, mas isso ocorrerá só no momento que o Senhor Jesus retornar e transformar os nossos corpos. Então nós já somos livres da culpa do pecado, estamos sendo livres do poder do pecado, que nós conseguimos vencer, mas ainda existe o pecado? Existe. A presença do pecado será só na glorificação. Até lá, meus irmãos, é luta. É uma luta incessante contra o sistema que vai contra Cristo, contra a vontade de pecar, contra as tentações. E a gente precisa lutar. E como que nós vencemos isso, Fábio? Como nós vencemos? Ele vai responder no 5:4b. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E é interessante aqui que João ele não destaca a pessoa vitoriosa. Ele não vai falar aqui que você é vitorioso, ele vai falar do poder vitorioso. É a fé em Jesus Cristo que faz você vitorioso. Não é porque você é diligente, é bonzinho, ora muito, mas a fé em Jesus que faz cada um de nós sermos vitoriosos e conseguir vencer o mundo. O que é fé? Hebreus 11:1. É a certeza das suas espera, a convicção de fatos que vêm. De onde vem a fé? É porque você orou muito? É porque está com o joelho calejado? É porque você estudou a Bíblia toda e fez um curso de teologia? Não. A fé é um presente. A fé é um dom.
Ninguém pode se gloriar porque tem fé. Ninguém pode se gloriar por isso. Efésios 2:8, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E por que tem fé, meus irmãos? Porque somente através da fé que nós conseguimos olhar para as coisas eternas e deixar de sermos presos pelas coisas passageiras desse mundo. Somente pelos olhos da fé que nós conseguimos fixar na eternidade. Quem vence o mundo não é o grande cientista, não é o grande filósofo, mas é o cristão comum que crê em Jesus Cristo e tem Ele como seu único caminho para a vida eterna. Esse que vence o mundo, aquele que crê em Jesus Cristo, é a fé que nos sustenta até o fim. É por meio da fé que nós sabemos que vamos morar no céu. É por meio da fé que nós ceiamos e lembramos do sacrifício vicário, substituto de Cristo. É por meio da fé que nós esperamos e ansiamos pelo retorno de Jesus. É pela fé que nós vencemos o mundo. E para concluir, vemos que somente os que creem vão triunfar sobre o mundo, sobre o castigo, e João encerra no verso 5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crer ser Jesus, o Filho de Deus? Vencer o mundo, meus irmãos, é não ser condenado com o mundo. Vencer o mundo é no dia do juízo, você não ser condenado, porque você tem Jesus como seu advogado, porque o seu pecado foi pago por Cristo Jesus, porque Deus ele vai olhar para você e ele não vai ver uma pessoa pecadora, iníqua, que não se arrependeu, ele vai ver uma pessoa pecadora que se arrependeu e que Jesus pagou os pecados naquela cruz. Ele vai falar, vindes bendito do meu Pai. Isso que é vitória. A maior vitória é a vida eterna. A maior vitória, independente da adversidade, é eu saber que eu vou morar com Deus. A maior vitória para um homem, para uma mulher, é saber que isso daqui é só uma passagem. Que o melhor vai ser quando fecharmos os nossos olhos, encontrarmos com o nosso Redentor e Salvador que vive, que é Jesus Cristo. Essa que é a vitória que nós temos. E aqui, para aplicarmos, em quem você tem depositado a sua fé? Na sua saúde? Na sua conta bancária? No Jesus gênio da lâmpada? Quem você tem depositado sua fé? Segundo, você realmente tem base para poder falar que você é salvo? Como que eu sei disso, Fabrício? Fizemos aqui as evidências. Fé em Cristo, amor aos irmãos e obediência aos mandamentos. Você pode afirmar, eu sou salvo, baseado nessas 3 evidências? E terceiro, o verdadeiro cristão tem prazer na santidade e na obediência. O verdadeiro cristão, ele tem prazer na santidade e na obediência. Então nós temos que orar para que a nossa santidade, ela não seja penosa, que a nossa santidade, ela não seja algo legalista para parecer mais santo que o outro, mas que a sua e a minha santidade, ela possa ser expressão de gratidão ao grande amor de Deus por nós. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Deus, o Senhor é maravilhoso, tremendo, poderoso.